Você se revolta com um político que rouba, mas não com um policial que mata? Nós adotamos neste mundo moderno uma espécie de relativismo ético. Isso Luther King afirmava em 1954. Neste domingo, 13 de março de 2016, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a corrupção, mas que no fundo demonstrava estar defendendo seus interesses políticos e econômicos. No programa de hoje, vamos analisar as manifestações de domingo. Solta o vinheta. Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V Opinião. E no programa de hoje contamos com a presença de Gunther, representando a presença, e de Antônio, representando outras palavras. Então agora cada um vai ter um minuto para as considerações iniciais, começando pelo Antônio. Bom, vamos dividir em pedaços aqui. Do ponto de vista mais do fenômeno, eu acho que nós estamos vivendo aqui no Brasil uma coisa que acontece já em vários países. Vou citar França, Alemanha, Estados Unidos. Há a crise da política. A crise da política desperta tantos sentimentos de quem quer uma democracia radical. É o caso do Podemos na Espanha, é o caso do pessoal que apoia o Bernard Sanders nos Estados Unidos, ou Jeremy Corbyn na Inglaterra. Mas surge também, ao mesmo tempo, com o declínio da democracia, que a gente depois podia debater as razões, uma tendência de buscar uma solução forte, uma ditadura, um homem forte, uma medida autoritária, um governo autoritário. É representado aqui pelo Bolsonaro, é representado pelo Donald Trump nos Estados Unidos, é representado pela Marine Le Pen na França, é representado agora por esse novo partido de direita que obteve mais de 20% dos votos em algumas das eleições da Alemanha. Isso mostra a necessidade da gente assumir a luta por uma reforma política. Essa forma de democracia que nós temos está muito colonizada, é preciso transformá-la antes que essa bandeira seja agarrada por aqueles que querem destruir a democracia. Vamos ter um minuto. Eu acho que tem uma coisa meio curiosa das manifestações desse último domingo, que é a extrema imoralidade de fundo, né? Enquanto ficam gritando, não, abaixa a corrupção, fazem olhos cegos, né, para uma série de outras desigualdades e injustiças gritantes que a gente tem hoje, né? Então eu acho que essa é a primeira coisa que choca, eu acho, todo mundo que vê a manifestação, assim, né? Uma pessoa simples olha a manifestação e se choca um pouco com isso. Por outro lado, tem uma coisa que chama muita atenção, que é a influência que tem a mídia. Quando a mídia se coloca com tudo, e aí a gente está falando principalmente da Globo, né? Tem outras mídias que acompanham, mas a Globo. Quando a Globo encampa essas manifestações de cabeça, que nem encampou esse domingo, encampou um ano atrás, também vai muito mais gente do que quando vai. Tem essa influência, como muita gente ainda, a cabeça é feita pela mídia. E tem muita gente que eu acho que sim, que também está confuso mesmo, que está meio perdida, que está até meio louca, vai nessas manifestações, e tem gente que tem esse sentimento de que quer mudar a política e não sabe como, né? E acaba também nessas manifestações, curiosamente. Estou de acordo que realmente os ventos estão soprando por uma coisa meio fascista, né? Isso é um pouco assustador, como as pessoas estão apoiando medidas extremamente autoritárias, né? E fazem coro pedindo morte. E é Bolsonaro no caminhão lá em Brasília falando que sem terra tem que ser morto e que todo mundo que está no campo tem que ter metralhadora para matar sem terra. Então esse tipo de coisa, né, chama muita atenção realmente. Bom, eu já tentando fazer uma análise, né, desde domingo, assim, eu vejo, até imaginando um ano atrás também, que foi muitas pessoas, né, esse fenômeno, assim. Eu concordo com os dois, acho que a gente tá vivendo uma crise dessa democracia representativa que a gente vive hoje, né, as pessoas estão se ligando, eu estou entendendo que ter só os representantes não interessa, não está mudando as coisas, né, acho que demonstra um pouco que as pessoas estão querendo participar mais, estão querendo se envolver mais,
de alguma forma. Isso é o que a gente, né, luta desde quando eu tinha 17 anos, a questão da democracia direta. Acho que é uma coisa que deveria tentar. É porque essa questão do fascismo que cresce, né, se a gente for ver a Itália na década de 30, a Alemanha na década de 40, é um pouco vem dessa crise também, né, dessa crise do sistema, né, da democracia que eles viviam. E a gente tá vivendo isso, mas acho que dá pra gente ir debatendo, né, a questão do ódio também que surgiu, intervenção militar, muita coisa, né, parece uma coisa maluca, né, um negócio meio maluco, assim. Mas... Mexe muito quanto mais mexe. Vai falar? O filósofo Zygmunt Bauman, num texto que a gente publicou essa semana no Outras Palavras, ele busca um pouquinho as raízes desse declínio da democracia, né? Num certo sentido, não é propriamente a globalização, mas é o fato da gente viver uma globalização colonizada pelo capital. No Estado Nacional, no Brasil, por exemplo, nós temos instituições que são eleitas. Teoricamente, são controladas pela sociedade, mas cada vez mais essas instituições sofrem influência de fenômenos internacionais, ou seja, muitas coisas. Fuga de capitais, por exemplo, mudanças climáticas, epidemias, são um conjunto de fenômenos que os estados não controlam. Mas houve uma globalização e essa globalização não é regida por leis, por instituições, por governos democráticos. Quem controla são as grandes empresas. Quem controla se a Shell vai poluir, se algum banco vai cobrar taxas de juros escorchantes de um governo, não tem uma autoridade internacional para isso. Então, os governos se enfraquecem, as sociedades percebem isso que você estava falando, que o voto deixa de decidir, que elas deixam de ter voz ativa, elas não se sentem mais cidadãs, aí buscam uma alternativa. E uma alternativa pode ser o fascismo. E a gente tem que buscar as outras. Não, sim, acho que as pessoas também elas estão buscando ordem, né? Elas falam, a gente quer ter ordem a qualquer custo, não sei o que, é um pouco meio positivismo, assim, né? Tá muito bagunçado, eles estão lá, estão fazendo as coisas, a gente não tem esse controle, então acho que é um pouco a busca disso. Mas é como, né? Como a gente terminou o programa da semana passada, acho que vem a questão da orientação. Que orientação que a gente quer dar? Quer dar a busca dos militares, intervenção militar, ou a gente quer dar a questão de paz, de não violência, de uma nova sociedade, uma nova cultura, onde as pessoas têm igualdade de oportunidades, têm os mesmos direitos, né? E pensar como começou isso, né? Ontem estava lendo os artigos aí dessa questão da Lava Jato, aí parece a teoria da conspiração, assim, que daria um filme, cara, de verdade. Mas aí eu vou deixar vocês falarem mais. O problema é quando a teoria de conspiração é real, né? Porque quando é assim, House of Cards, né? Ficção, né? Mas quando é real e influencia a vida de centenas de milhões, dezenas de milhões, é complicado. Eu acho que a casta de poderosos a nível mundial, né? Principalmente os banqueiros, das grandes corporações e tal, passaram da etapa de que falsa democracia para a etapa que o Ciro chamava de disciplinar os mercados, né? Ou seja, eu acho que desde 2011 começa todas essas manifestações no mundo todo. Aqui no Brasil tocou em 2013, junho de 2013. Isso os poderosos também acompanharam. Opa, aqui a maré não está muito favorável. E o que a gente está vivendo, acho que desde o ano passado, no mundo todo, também é uma espécie de reação dessa casta a nível mundial contra essas novas movimentações que estão pressionando por mais direitos, por mais democracia, por mais não só liberdades individuais, mas por mais acesso ao que na Europa chamam de estado do bem-estar, né? Que aqui no Brasil pode falar estado do mal-estar, né? Mas assim, realmente a gente está vivendo uma época onde os poderosos estão tratando de disciplinar as sociedades, né? Você vê isso na Grécia, quando eles não aceitam o referendo e impõem goela abaixo umas medidas de ajuste fiscal. Você vê aqui com essa tal de lei antiterrorismo que um país que não tem terrorista. Né? A lei de antiterrorismo no Chile serve para prender quem? Para prender os Mapuches, são os indígenas, para prender estudantes que se manifestam nas faculdades. Para quem que vai ser aplicado, né? Então, realmente, eu acho que tem essas influências que são muito maiores do que só questões nacionais. Eu acredito que muitos desses movimentos que estavam na rua ontem tem patrocínio vindo daí, tem várias denúncias, inclusive, disso, né? Por exemplo, esse movimento Brasil Livre, Revoltados Online, João Revolta e Revolta. De onde sai, né, o dinheiro deles?
Não sei, precisaria investigar, mas que tem pessoas de fora realmente injetando dinheiro para criar um clima de instabilidade aqui, isso é cada dia mais evidente, né? Porque quando começa no ano passado as manifestações, essa mesma época do ano, com cartazes em inglês pedindo intervenção militar em inglês, aí você entende, para que gringo que estão falando? Eu acho que agora a gente tem que falar um pouco também de problemas reais, em especial do governo brasileiro e do projeto que a gente viveu, muito importante, começar algumas transformações, começar uma certa redistribuição de riqueza, começar uma certa independência do Brasil, que sempre foi quintal dos Estados Unidos, agora liderou processos de articulação da América Latina, de articulação dos BRICS, mas esse projeto tem limites. A reforma política, por exemplo, a Dilma assumiu o segundo mandato dela dizendo que ia dar atenção especial para a reforma política. O Congresso resiste à reforma política, a mídia resiste. Quando se tentou fazer em 2013 um plebiscito e uma constituinte exclusiva, é como se o mundo acabasse. Mas tem caminhos. Por exemplo, o governo poderia convocar, assim como já fez em diversos outros temas, uma conferência nacional de reforma política. Não tem poder deliberatório, infelizmente, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, mas pode assustar esses que se acham os donos da política e os donos do poder. Vamos abrir esse debate nas cidades. As conferências nacionais começam nas cidades, né? Vamos chamar a população, a juventude, a discutir o que acha desse sistema, se o Congresso Nacional te representa, se a forma de eleger o presidente da República te representa, se é necessário ter mais espaços para participação direta, para a democracia participativa, de partidos, a possibilidade de concorrer sem candidatura, o controle para que não haja mesmo financiamento empresarial para as campanhas. Tudo isso é um déficit. Eu acho que os conservadores estão aproveitando um pouco esse déficit porque ele é real. Não, acho que é também um pouco para subverter, né? O que está acontecendo, acho que é essa buscar, vamos lutar contra a corrupção, vamos acabar com a corrupção, é coisa que vem desde o Collor, né? Eu lembro o cara pequenininho quando o Collor foi eleito, ele falava, vamos pegar os marajás, entendeu? Marajá caçando. E aí acho que isso vem, né? E vem à tona e vai mudando, né? Para controlar o que realmente é o fundo que você está colocando agora, essa questão da reforma política. Mudar a política, eu concordo plenamente. A gente tinha que começar a fazer isso. Tem que começar, né? Não tinha, não é no passado, é no presente. A gente tem que começar a fazer e fazer de verdade, né? Chamar a população, chamar os estudantes de São Paulo mostraram isso. No Chile, em 2006, os pinguins também começaram isso. Acho que essas manifestações que vêm da esquerda, né, por lutas sociais, tal. O MST, uma época, fez muito isso também, quando estava passando. Então, acho interessante essa discussão para a gente ter. E ver que não é só, que nem, vamos lá, vai prender a Dilma, prender o Lula, e quem vai no lugar? Michel Temer, quem vai? Eduardo Cunha, Renan Calheiros, aí depois Lewandowski, vai chamar novas eleições, quem que eu vou votar? No Aécio? No Serra? No Sérgio Moro? No Janote, sei lá, entendeu? Tipo, esses caras estão querendo aparecer aí para poder, não sei qual que é a intenção dele, né? Então, vamos pensar um pouco mais, assim, ver, o problema é só a corrupção ou o problema é mais interno também dentro da sociedade, ou o problema é mais profundo? Então, o que a gente tem que começar a mudar? Aí eu passo a bola para você. Não, eu acho o seguinte, se a gente for falar fenômenos que nem o Podemos, o Partido do Homem Comum na Índia, que é muito interessante também, fenômenos assim no campo político-social e tal, tem vários, né? A gente que no Brasil teria um pessoal meio de direita, meio, ao que parece, patrocinado pela gringa, né? Precisaria ver de onde realmente vem. E de esquerda não tem ninguém, né? Então, os salvacionismos agora, o pessoal de extrema direita, é Bolsonaro, Bolsomito e Escambau, e o pessoal de esquerda é o Lula de novo. Só que o Lula não é um voto de progresso, é um voto de conservação. Eles já estão no poder faz tempo. Vamos ver agora, né, que saiu aí, não sei se vai aceitar mesmo. Acho que aceitou já o ministério, não foi? Parece que sim, né? Então, esses dias aí por definir. Mas, assim, nos 70 anos de idade, que capacidade tem de realmente ter uma renovação profunda? Não falo nem porque o Lula ainda perto da Dilma ainda é até mais interessante, né?
né, como eu diria o Stedley, né, o Lula para Dilma é a noite pro dia, né, o dia para a noite. Então tudo bem, mas realmente, será que vamos sair além? Porque todo o pacote de medidas que o Lula está tentando levar agora para o governo é o que ele fez na gestão dele, que era um outro cenário. Será que nesse cenário que está colocado agora vai surtir efeito? Acho pouco provável, né? Eu acho que ele nem vai conseguir colocar, porque eles não têm as mesmas prerrogativas que tinham naquele momento. Por outro lado, eu acho que realmente falta que a galera mais nova, que eu falo a galera mais nova, assim, 25, 30, 35, comece a se organizar. Em vez de ficar, PT, não sei o que. Tem que começar a se organizar para propor coisas novas, né? Propor coisas fortes. De repente tem, sei lá, o Freixo lá no Rio fez alguma coisa um pouco mais interessante, uma aula pública aí e tal. Mais gente, tá começando a se expressar um pouco mais. Mas ainda assim, a gente sente falta de que surja coisas mais uma pegada mais interessante, né, na organização política. Porque também não dá pra gente querer só que os que estão hoje coloquem novas coisas. Eu acho que das novas gerações tem que surgir também iniciativas com um pouco mais de impulso para pressionar, porque se a gente ficar só nos bastidores reclamando, vai só piorar. Eu acho que os ventos, pelo menos esses próximos tempos agora, esses próximos meses, anos, até 2018, os ventos estão soprando para piorar. E não é só aqui, né? Não é só aqui. Se você pega, por exemplo, essa perseguição que rolou com o Lula e tal, se você pega o que rolou com a Milagro Sala na Argentina, é o mesmo modus operandi. Tudo bem, aqui é um ex-presidente, lá é uma líder indígena. Mas é o mesmo modus operandi, inclusive acusado das mesmas coisas de corrupção, entra na casa filmando para mostrar como se a casa fosse um palácio, não tem nada demais na casa, e vai lá e tenta pôr em cana, lá conseguiram, porque ela não tem a mesma defesa que o Lula, né? Com o Lula quase conseguiram. Então eu vejo que é o que está vindo aí, assim, para todo mundo que é de mídia independente, todo mundo que é ativista, todo mundo que está tentando mudar as coisas, tá vindo chumbo grosso, é isso que preocupa também. Duas coisas. Eu acho que a ida do Lula provável ao ministério pode não renovar, mas pode segurar um pouco essa onda muito conservadora, porque um outro déficit da Dilma foi o que ficou conhecido como o ajuste fiscal, que está representando o recuo de uma série de conquistas de direitos sociais, conquistas do SUS, a não realização de projetos como o Pátria Educadora, tudo em nome de ajustar as contas públicas, mas a conta principal, que é o pagamento de juros, que não beneficia nenhum setor popular, beneficia a gente que tem muito dinheiro, foi aumentado o pagamento de juros. Então, acho que foi um grande erro que o governo fez e espero que reverta, porque um dos motivos, ao meu ver, de que o governo, a Dilma, era extremamente popular há 2 anos, ganhou a eleição com uma margem importante, uma eleição dura e ganhou. Hoje ela não se elegeria para nada. E eu acho que corrigir esse erro, voltar a investir no investimento social, voltar a aplicar fundos na sociedade, voltar a realizar algumas obras de infraestrutura, pode começar a melhorar. A gente tem que sair rapidamente desse cenário que é terrível e que nem você falou, pode gerar uma degradação muito grande. Mas aí volta ao Gunther. E aí? Isso não significa, de fato, perspectiva de transformação, de uma reforma política, de uma renovação política. Aí acho que é o tema que... Como? O Brasil não tem o Podemos, não tem o Siriza, mas tem uma série de embriões, tem coletivos. Cambiemos. Acho que a gente ainda não tem, mas acho que está começando, assim, acho que vai nesses próximos tempos aí vai surgir esse movimento como Podemos surgiu na Espanha, vai surgir no Brasil também, eu acredito. Acho que a gente tem que acreditar, né? Senão a gente para. Acho que mais que acreditar, a gente tem que intencionar
arregaçar as mangas, juntar gente que queira, né? Agora, eu vejo que nesse cenário também, né, nem tudo é 100% ruim. Por um lado, está uma instabilidade muito grande, mas também as pessoas estão despertando. Por exemplo, nessas manifestações do domingo, né, o Alckmin foi expulso de lá, o Aécio foi expulso de lá, muita gente também não está de acordo, né? Então, assim como está instável para um lado, também está instável para o outro. As pessoas não estão com posições tão fixas como antigamente. As coisas podem mudar muito para pior, mas também podem mudar rapidamente muito para melhor. Acho que foi isso que a gente estava falando, né? Essa loucura que foi, assim, né? Tipo, as pessoas, elas não são totalmente de direita, as que estavam lá, assim. Tinha a galera que uma onda meio moralista, meio entendeu? De volta às regras, tá muita bagunça, precisamos de alguém que ponha a ordem na casa. Né? Mas isso daí acho que a gente já vai para nossas conclusões finais, que o programa já está chegando no fim, infelizmente. Né? Então, vamos começar pelo Antônio. Olha, eu acho que não é conclusão final, mas é provocação inicial. De onde poderia surgir um processo como o do Podemos aqui? Houve muita transformação política positiva também nos últimos anos. As pessoas percebem que a política institucional é limitada. Surge uma nova cultura política que dissocia política de simplesmente botar o voto numa urna. É a política da atitude, a política da mobilização cotidiana. Existem muitos coletivos de mobilização. Vamos pegar das últimas lutas, o coletivo do Estelita, o coletivo do Parque Augusto, os coletivos da periferia, inclusive ligados à tradição do hip hop, por exemplo, é algo que não existia. As pessoas estão descrentes de uma forma de política, até porque os partidos políticos não pensam mais em projetos de transformação. Mas as pessoas estão se organizando em pequenos grupos, por enquanto, para serem elas mesmas a política. De que jeito isso pode gerar um projeto nacional? Porque você ficar só no seu canto, no seu bairro, com um grupo de pessoas que trabalham mais ou menos com as mesmas coisas, é importante. Mas qual que é o alcance disso? De que forma essas experiências que são reais, que estão amadurecendo, elas podem se articular de uma maneira que nos represente, num certo sentido, que a gente consiga construir organizações que não sejam como os velhos partidos, mas que expressem um ponto de vista coletivo mais nacional, de diversas classes sociais, não só de um pequeno grupo homogêneo. É um desafio que eu acho que nós não temos respostas, mas temos que compartilhar, porque só a nossa inteligência vai poder começar a encontrar respostas para isso. Bom, como dizia o Luther King, né, que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né? Então acho que é o momento dos bons aí, os que, enfim, né, querem melhorar a sociedade, põe a boca no trombone, põe a cara, põe o corpo, comecem a deixar de se acovardar e ter um pouquinho mais de culhões ou de coragem para, né, provocar, para chamar outros, para se organizar. Por um lado isso. Por outro lado, claro, a gente não pode ser ingênuo, tem que ir criando mecanismos, porque o pessoal que está no poder vai vir para cima, então tem que ter, inclusive, mecanismos de defesa, né? Inclusive mecanismos de se proteger contra esse tipo de agressão que está vindo já, né? E eu acho que a gente, quando vai falar de luta contra a corrupção, primeiro a gente tem que falar de luta contra as desigualdades, injustiças, de luta contra a violência, porque realmente, voltando ao começo, né, que você fez a pergunta lá, acho que do blog Sakamoto e tal, né? Você se indigna com a corrupção, mas não se indigna com o policial que mata. Então, isso está errado, né? Já começa por aí, né? Eu acho que a gente tem que começar a ter uma sociedade um pouco melhor, um coração um pouco mais de bondade, e começar também a pregar uma bondade, mas não uma bondade ingênua, uma bondade que comece a se organizar para mudar as coisas. E tem muita gente que eu acho que tá nessa pegada, mas está cada um por si, ou está meio em silêncio, está com medo de se expor. Acho que agora é o momento de enfim, né, sair da toca aí. Eu concordo, só para encerrar o programa, né? Eu concordo com os dois, tanto na questão dos coletivos, né? Mas eu acho assim que a gente tem que começar a dar essa orientação também, né? Então falar, o que a gente pode fazer?
por nós e pelos outros, entendeu? E a partir disso eu acho que vai começar a surgir esse projeto nacional de juntar as pessoas, de fazer algo diferente para a sociedade. Assim. Bom, e com isso a gente encerra o 4V Opinião de hoje. Isso, na semana que vem começa, né, a Semana Latino-Americana de Mídias Livres. Em parte, esse debate vai ser feito lá. Sim, também. Vocês estão convidados, né, quem está assistindo aí o 4V. Se gostou, compartilha. E não deixa de se inscrever no nosso canal e dar um likezinho aí. E até a semana que vem. Valeu.